Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. É uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa só existe porque nós podemos contar com o apoio, com a parceria aí de parceiros muito importantes, como a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também a CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Também temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Particular, de Estabelecimento de Ensino da Rede Particular aqui do DF. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Temos o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, que vem a ser o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. E contamos também com um apoio muito importante aqui para a gente, todos os outros também são, mas esse apoio do SEBRAE. Para lembrar você que comprar dos pequenos negócios é melhor para todo mundo, o SEBRAE precisava de alguém famoso. E é por isso que eu tô aqui, com o Jonathan. Ninguém é mais famoso que ele por aqui. Eu sou fã. Aliás, o Jonathan não tem cliente, ele tem fã-clube. É fã de corte na régua, bigodão, tupete, de tudo quanto é jeito. Me conta o segredo desses cortes aí. Nem pensar que ia ter mais fã do que eu. E você, é fã de qual pequeno negócio? O SEBRAE está aqui somando com a gente é muito grato a esse apoio do SEBRAE aqui ao podcast Educação em Destaque. E toda semana a gente traz um assunto aqui que é do seu interesse, que ajuda nas reflexões, nos debates sobre as questões que dizem respeito à educação. E a nossa convidada para o programa de hoje é professora da Rede Pública do Distrito Federal, professora da Secretaria de Educação aqui do DF, e é uma dirigente do Simpro. Ela é secretária de Mulheres do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Tenho o maior prazer de receber aqui Mônica Caldeira. Mônica, muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu. É muito bom ouvir falar de mulheres num espaço democrático, num espaço sensível para poder assumir aí um ativismo de defesa das mulheres. É isso aí. Então, olha, aqui a gente começa sempre perguntando para o nosso convidado ou convidada, a nossa forma, inclusive, de prestar uma homenagem aos professores de educação básica, que eu particularmente considero o momento mais importante da nossa trajetória educacional. Então, sempre com a ideia de prestar uma homenagem, a gente lembra aquele quadro lá que a gente usa nos primeiros anos, feita aquela fotografia nossa lá, onde se diz da primeira escola, primeiro professor, primeira professora. Então, gostaria que você, Mônica, falasse para a gente, inclusive você que é de Minas, então como é que foi essa sua experiência lá, com esse seu primeiro contato com a escola? Qual foi a sua primeira escola? Quem foi seu primeiro professor ou primeira professora? Bom, eu sou do norte de Minas, então Minas, o interior de Minas Gerais tem uma tradição muito forte, né? E a professora era a nossa mentora, né? Era total respeito pela professora. Então eu me lembro muito de tia Patrícia, que foi quem me fez ficar com vontade de ser professora, porque eu fui criada pela minha avó. Então eu fui uma criança com necessidade muito grande de amor e de atenção, e eu tive isso na escola. Então a escola foi também esse lugar onde eu desenvolvi afetividade e tive pessoas que me acolheram, que me amaram, e ela foi fundamental para a minha vida, a escola. Então eu vou colocar aqui o nome de tia Patrícia, que era uma professora muito afetuosa e que me fez ter vontade de ser professora. E aí você ficou em Minas até quando? Em que momento você vem para o Distrito Federal? Eu fiquei em Minas até os 15 anos de idade, quando a minha avó faleceu, e eu vim para Brasília para morar com uma tia que me acolheu, e eu vim para cá. Eu tinha feito em Montes Claros lá o primeiro ano do científico, porque eu queria passar no vestibular. Naquela época o ensino médio ele era assim, era propedêutico e técnico, então se você queria ir para a universidade você fazia, então se você queria ir para o trabalho, e eu queria ir para a universidade, e eu comecei a fazer o técnico. Quando bateu essa realidade na minha vida, que de repente eu fiquei sem lar,
E eu fui acolhida na casa da minha tia, e ela disse para mim, olha, eu posso te dar o que eu coloco de comida na boca dos meus filhos, mas eu não posso te dar mais nada. Eu tive que trabalhar para ter material escolar, para ter as coisas de moça, eu já tinha 15 anos de idade, né? Fui trabalhar numa padaria, acordava 4 horas da manhã, e descobri uma escola que oferecia janta, material escolar, uniforme, tênis, uma escola filantrópica, né, que é a Fundação Bradesco. E aí lá tinha o magistério. Então eu voltei o primeiro ano para poder fazer magistério por uma necessidade de vida, que era uma escola que me dava aquilo que eu não precisava, então me preocupar em comprar. Naquela época, o livro didático não era doado, não tinha política de distribuição de livro didático nas escolas públicas. E então a família tinha que se preocupar em comprar o livro, em comprar o material. E aí eu fui para essa escola que oferecia o material e fui fazer o magistério. Então, ela está deixando aqui uma pista para entender. Quem mora no Distrito Federal sabe que onde se tem aqui Fundação Bradesco é na região administrativa, antigamente chamada de Cidade Satélite, de Ceilândia. Então isso quer dizer que você morava na Ceilândia à época? Sempre morei na Ceilândia. Ceilândia de raiz, sou barrista, Ceilândia na minha veia. Ah, que legal. E depois você terminou ali o magistério, né, o curso normal à época. Em seguida, você já entrou em sala de aula, já foi lecionar ou continuou na padaria? Como é que foi? Não, eu entrei em sala de aula ainda no magistério. Eu trabalhava, na época a gente chamava de escolinha, mas era umas escolas que atendia, porque existe uma carência muito grande de creche na periferia. E essas escolas eram um suporte muito importante para as famílias, então pagava-se um valor possível e colocava as crianças nas escolas, e lá a gente fazia a alfabetização. Então, no meu segundo ano do magistério, na Fundação Bradesco lá em Ceilândia, eu já trabalhava na escolinha Novo Horizonte, e lá já trabalhava com alfabetização, antes mesmo de formar o magistério. Teve uma época da minha vida que eu fazia estágio no SESI de Taguatinga, através da escola, porque é uma matéria, uma disciplina do magistério, né? Eu fazia estágio no SESI, trabalhava no Novo Horizonte como estagiária e trabalhava e fazia o estágio também na Fundação Bradesco para obter nota. Então, desde sempre eu fui para a sala de aula. E em que momento você entra, então, para a rede pública do DF? Isso. Quando eu entrei, Brasília era o sonho de concurso público, né? Fora de Brasília. Esse era, na época, ali na década de 90, o reconhecimento dessa cidade. A cidade dos sonhos, a cidade que você vem para cá e passa num concurso público. Então, o meu objetivo era fazer o que todo mundo vem fazer em Brasília, passar em concurso público. Então, era a Fundação Educacional na época. Então, eu fiz o magistério sempre ecoando esse objetivo de vamos fazer o concurso da Fundação Educacional. O concurso da Fundação está chegando, o concurso da Fundação está aí. Então, eu fiz 2 provas do concurso da Fundação e eu passei já em 2003, já era secretaria de Educação e fui chamada em 2005. Então, em 2005, eu entro para a Secretaria de Educação na Escola 802, no Recanto das Emas. Ah, então começa pelo Recanto, a sua Começo experiência. pelo Recanto. Ah, muito bem. E aí, qual curso que você fez na graduação? Por que esse curso? Qual a tua motivação? Isso, eu sempre, nessa época eu vivi uma solidão ali. Eu me casei com 19 anos, eu casei grávida do meu filho, e aí eu não tinha grupo de amigos, eu vivia a vida da mulher casada, ali eu vivia com meu marido, meu filho, igreja, casa de sogra, e meu ciclo de amizade era muito, muito restrito, e eu vivi, então, viajando nos livros, nos romances. Eu gostava muito de ler, então era a minha companhia. E aí eu fui fazer letras. Na época, tinha algumas faculdades particulares próximas da minha casa, porque eu não tinha condição nenhuma de vir para a UNB. Na época, a mobilidade era muito difícil. Na Ceilândia, na década de 90, tinha ônibus que via de manhã para o plano piloto e esse mesmo ônibus voltava de noite.
Para você ter uma agenda aqui no plano piloto, na década de 90, morando na Ceilândia, você passava o dia aqui. Então, eu não tinha essa disponibilidade, eu tinha um filho para criar, eu tinha todos os afazeres domésticos, aí eu fui fazer numa faculdade multieducativa no Penorte, aí eu fiz o curso de letras lá. Tá, então segue ali na sua origem, né, que era o magistério, depois presta concurso para a fundação, depois faz letras. Claro que isso tudo te ajudou no desempenho da tua função. Em que momento, então, você descobre o movimento sindical? Então, quando eu assinei a minha nomeação na Secretaria de Educação, eu recebi o convite de fazer a minha filiação no Sindicato das Professoras e dos Professores. Ali começou, então, eu começar a nomear tudo aquilo que eu já vivia, de realidade social, de ser mulher. E aí eu comecei a fazer as formações sindicais do sindicato e eu comecei a entender que existe nome para as coisas, que existe uma política, existe classe social, existe exploração do trabalho, existe superação e emancipação de uma classe. E aí foi através das formações do sindicato. Em 2000, precisamente ali, em 2010, eu comecei a fazer as formações. E aí, bom, você faz essas descobertas todas que você falou aqui. Então, assim, a tua relação com o mundo mais da política, com o mundo do sindicalismo, se deu tudo ao mesmo tempo a partir dessa experiência da filiação. Isso, a importância do sindicato, gente. Eu costumo dizer que eu me descobri gente dentro de um sindicato fazendo rescisão contratual. Porque, então, como eu tive essa trajetória, eu fui criada pela minha avó, minha mãe não me criou, eu não conheci meu pai. E aí eu sempre convivendo com injustiças, né? Enfim, de não ter proteção, de não ter apoio, de não ter condições financeiras, dignidade, direito. E aí eu não sei por que eu resolvi fazer eu trabalhava numa escola e eu resolvi fazer uma escola privada e eu resolvi fazer essa rescisão contratual no Simpra. Eu não sei como que isso chegou, porque eu não conhecia o Simpra ainda, eu não estava na Secretaria de Educação. Mas eu quero fazer essa rescisão no sindicato. E eu fui fazer a rescisão do sindicato e era tanto direito que eu fiquei com pena da minha amiga que era dona da escola. E eu me lembro muito, até hoje ela tá lá, a Jane, que trabalhava no jurídico do Simpra, eu falava assim, não, mas tá bom, não precisa mais, porque era muita coisa. Então, a primeira vez que eu me vi numa situação de, digamos, privilégio, porque eu tava ali com mais direito do que qualquer outra pessoa, foi dentro do sindicato. Aí isso ficou simbólico na minha vida ali, é um lugar onde se dá voz para quem não tem voz e dá poder para quem não tem poder. Tá, e aí, em que momento você começa, então, a perceber que esse ambiente que você descobriu no ambiente sindical tinha a ver com o que você pensava, com o que você descobriu e tudo mais, e aí surge a ideia de repente, disputar numa chapa um cargo na direção do sindicato? Porque eu comecei a ver minha vida em tudo que eu aprendi, em tudo toda aquela política que era ensinada e vivenciada no sindicato. Eu comecei a nomear as coisas que eu vivia, e aí eu me vi que, de certa forma, eu era órfã, eu vi que eu vivia uma desigualdade social muito grande, eu precisava de políticas públicas, e eu precisei de políticas públicas, utilizei de políticas públicas sociais para me emancipar, sem saber que aquilo era fruto de uma luta de uma classe trabalhadora. Eu me posicionei, eu me mapeei no mundo do trabalho como uma mulher pobre, como uma mulher que veio com dificuldade. E, principalmente, o quanto que a educação, o quanto que a formação escolar me salvou, me emancipou. O tanto que a informação é importante. E isso tudo foi nessas vivências adquiridas ali nas relações com o sindicato. E a vontade muito grande de fazer, porque eu já fazia isso em sala de aula. Quando eu comecei a dar aula para séries finais, eu falava muito isso, principalmente para as meninas. Falava assim, olha, o maior potencial que você tem na sua vida é a escola, é estudar, para você se emancipar.
Porque foi a escola que salvou a minha vida, foi ter um dia passado no concurso, eu tenho um divisor de águas na minha vida. No dia que eu passei no concurso público e fui chamada, por isso que essa é uma política importantíssima, principalmente para as mulheres e pela vida das mulheres. E aí eu comecei a querer divulgar isso no sentido de ajudar outras mulheres. Fazer com que, através de luta e de luta coletiva, de luta de classe, de saber quem é você nesse universo do mundo do trabalho e do mundo social, juntar com tantas outras e lutar para que mais e mais mulheres tenham condição de se emancipar. Através, seja do concurso público, através, seja de conhecer os seus direitos, de ter políticas públicas que te ajudem nessa desigualdade entre homens e mulheres. E aí me deu vontade de ser sindicalista, de estar à frente desse trabalho, de conscientizar mulheres, que é o que a gente faz aqui. Daqui a pouco a gente vai contar essa agenda para você. E em que momento, então, você disputa uma vaga ali na direção do sindicato para assumir esse cargo? Quer dizer, você está há 2 anos nessa secretaria, mas antes você chegou a ocupar outra posição? Eu fui delegada sindical em todas as escolas que eu passei. Porque existe esse trabalho de dirigente sindical na ponta ali, na diretoria, mas existe trabalho de base. Então, eu me toquei disso. Assim, na faculdade, eu fui representante de turma em todos os anos, não tinha nem eleição. O povo já falar quem vai ser a Mônica. No ensino fundamental, a mesma coisa. Então, eu vi que as pessoas gostavam de se organizar ali através de mim, e eu tenho uma coisa de querer que as pessoas se organizem através de mim. Então, eu comecei fazendo o trabalho de base enquanto base. Todas as escolas que eu ia, então, eu ouvia no sindicato, eu aprendia no sindicato a fazer o debate pela consciência de classe, e eu chegava nas escolas que eu estava e eu fomentava esse debate nas escolas. Né? Então, eu comecei antes de estar na diretoria, eu comecei sendo uma base atuante do sindicato das professoras e dos professores, orientadores. E nesse trabalho, você ganha uma certa visibilidade. Aí eu recebi o convite em 2019, eu entrei para a chapa e foi o meu primeiro mandato na Secretaria de Mulheres, coordenada por uma outra professora chamada Vilmara, e 2022, passei a coordenar a Secretaria de Mulheres, 2019, 2021. Isso, exatamente. E é nessa condição, então, de coordenadora da Secretaria de Mulheres que você tem aí o desafio agora de coordenar essa atividade, né, que são os 21 dias de ativismo contra, né, a violência e contra as mulheres. A gente sabe que a violência contra a mulher é uma realidade, infelizmente, no mundo todo, e no Brasil isso é muito forte. Até queria que a gente pudesse se aprofundar aqui, a partir dos números que você traz. Mas fala inicialmente para a gente qual que é a proposta desses 21 dias que começam no dia 21, agora de novembro, Dia da Consciência Negra. Começa, então, esses 21 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. Isso, dia 20 de novembro. É uma agenda internacional, é uma agenda da ONU. A ONU, desde 1991, a ONU trabalha com o ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E aqui no Brasil nós adequamos essa agenda. Nós adaptamos para que ela comece no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, porque essa marca da mulher negra, ela sofre a violência de uma forma interseccional, porque existe uma violência estatal, uma violência social, ou seja, existe o racismo muito grande na sociedade brasileira ainda, que deixa a mulher negra numa situação de extrema vulnerabilidade no que se refere à violência de gênero. Então, aqui no Brasil, nós decidimos iniciar que no mundo são 16 dias de ativismo, aqui para nós são 21 dias de ativismo, porque começa no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, termina no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional pelos Direitos Humanos. E aí nós temos datas importantes nesse período. No dia 25 de novembro é o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. E nós temos no dia 6 de dezembro o Dia do Laço Branco, que é a participação do homem
nessa luta pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é uma agenda internacional que o Brasil faz parte, mas para nós aqui começa no dia 20 de novembro. E de que modo que o Simpro se aproximou dessa pauta e acabou se apropriando, e aqui no Distrito Federal é uma das principais entidades a conduzir, a coordenar esse trabalho? Isso, os sindicatos das professoras, dos professores, orientadores e orientadoras, nós temos a Secretaria de Mulheres do Simpro, e essa secretaria, ela é uma secretaria que entra nessa pauta social das mulheres como um todo, porque, veja bem, nós somos majoritariamente femininas na educação e nós formamos essa sociedade para que ela seja antimachista. Então, a importância da Secretaria de Mulheres do Sindicato das Professoras é fundamental. Então, essa agenda, a gente trabalha nessa agenda internacional de combate à violência contra as mulheres desde sempre. A Secretaria de Mulheres, salvo engano, ela é de 2006, no Sindicato das Professoras. E na minha coordenação, ano passado, nós fizemos as atividades dos 21 dias, sempre começando com o dia da imersão das mulheres professoras e orientadoras, onde a gente vai fazer o debate da violência, vai mostrar os índices, vai falar sobre a violência contra nós, mas também vamos fazer uma imersão no Ser Mulher, no autocuidado, na luta coletiva por dignidade, e a gente inicia os 21 dias de ativismo assim, nesse encontro de mulheres, já é a segunda edição, vai ser na chácara do Simpro, e a gente alia isso, tanto o debate quanto o autocuidado, o autoconhecimento, a agenda da CUT-DF também, que vai ter um seminário esse ano, no dia 24 de novembro, para fazer o debate e encaminhar as nossas ações coletivas contra a violência contra as mulheres do nosso estado. Claro que esse é um período onde se intensificam as ações, as atividades, mas a violência contra a mulher, a gente sabe que é uma coisa que acontece todos os dias, o ano todo, infelizmente. Que números você poderia apresentar para a gente da violência contra a mulher aqui no Distrito Federal? Como é que está isso? Porque a gente sabe que Brasília, quase toda semana, pelo menos, a gente tem os veículos de comunicação informando, por exemplo, situações de feminicídio. Como é que está isso aqui no DF? Nós temos 16 casos de feminicídio já no Distrito Federal de janeiro a outubro de 2024. A maioria desses feminicídios ocorreram dentro de casa por conta de não aceitação de término de relacionamento. As vítimas, elas são em torno de 18 a 34 anos. A maioria das vítimas, elas sofreram violências antes do feminicídio e tinham medida protetiva. Então, é uma violência que a gente busca na Secretaria de Mulheres do Simpro, nas atividades que a gente faz nas escolas, a gente busca fazer com que isso não seja apenas um dado frio que se fala no jornal e ninguém pensa a respeito, que seja uma coisa que toque, assim, no sentido de não ser tolerável, de que sejamos intransigentes, de não tolerar, de sermos intolerantes a qualquer tipo de violência contra a mulher. Então, nós, a Secretaria de Mulheres, nós vamos às escolas, nós fazemos formação nas escolas, inclusive a gente está levando para as escolas o cartaz dos 21 dias de ativismo com todos esses dados. Nós fizemos uma parceria com o Conselho Tutelar, porque no Maio Laranja o Conselho Tutelar faz a campanha contra a exploração sexual e a violência sexual de crianças e adolescentes. E nós levamos esse debate para as escolas, mas para refletir a respeito da nossa responsabilização enquanto escola, o papel social da escola na identificação dessas violências contra crianças e adolescentes, mas sobretudo a violência que nós carregamos nos nossos corpos e nas nossas marcas, porque, Francisco, a gente não sai de casa e deixa a violência doméstica em casa e vai trabalhar, não. Ela vai com a gente. Então nós temos marcas. E é muito importante que quando a gente pensa em política no mundo do trabalho, a gente precisa pensar
Como que essa mulher chega em pé de desigualdade, não se refere à proteção, à dignidade, para concorrer com os homens na esfera do trabalho. Ou seja, para dar uma boa aula. Eu entro para a sala de aula para dar aula e eu tenho um currículo que fala que eu tenho que trabalhar a cultura de paz. E qual é a paz que eu vivo enquanto mulher? Então, nós chamamos o projeto de Faça Bonito com Simpro, porque o Conselho Tutelar, o projeto é Faça Bonito, para combater a exploração sexual e violência sexual contra crianças e adolescentes, e nós, então, fizemos o projeto Faça Bonito com Simpro, que é falar exatamente isso. A professora, ela tem o dever de proteger crianças e adolescentes contra essas violências, mas ela também precisa falar sobre a violência vivida e precisa lutar para que tenha políticas no mundo do trabalho, para que ela não fique mitigada e alijada do trabalho decente, por conta do tipo de violência que ela sofre. Levamos também o debate da Maria da Penha para as escolas, mas agora na sala dos professores. Então, a gente leva o baralho da Maria da Penha, onde a gente ensina para os professores como que vai fazer, não só ensinar a ler para poder passar no Enem, mas como que a gente vai, a partir da lei, mudar comportamentos sociais de naturalização de todos aqueles 7 tipos de violência contra a mulher que tem na lei. A gente também faz esse trabalho nas escolas de formação. E agora, por último, nós estamos indo com os 21 dias de ativismo, né, explicando essa agenda internacional e chamando as mulheres para unir com a gente na defesa de todas nós, numa rede de apoio de mulheres da educação. E no ambiente de trabalho propriamente dito, na escola, onde você tem mulheres e tem homens ali atuando naquele mesmo espaço, é possível identificar situações de violência dos colegas, entre os colegas, homens contra as mulheres? Como é que vocês lidam com isso? Como é que se dá esse enfrentamento? Pois é. A sua pergunta ela é muito importante para a gente lembrar como que o marco legal ele impulsiona a vida da gente, porque é importante ter uma lei que fale sobre isso, é importante ter um documento, uma regulamentação que fale sobre isso, porque se ficar só no senso comum, um assédio sexual, por exemplo, contra uma mulher no trabalho, possivelmente pode ser identificado aquele grupo do trabalho como a roupa que ela estava usando, a saia que estava muito curta, por ela ter falado alto, por ela ter rido. A gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade machista, e aqui não é falar que só os homens são machistas, não. Nós reproduzimos uma cultura calcada no machismo e no patriarcado. Isso prejudica homens e mulheres, mas fortemente as mulheres. Então, nós precisamos de marcos legais para fundamentar, entendeu? O que sair do senso comum. E nós temos um que é muito importante, que é a Convenção 190 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um braço da ONU, é uma legislação internacional, já foi ratificada pelo governo Lula, está no Congresso Nacional, que visa atualizar as nossas leis. Se você parar para pensar, a nossa lei de assédio moral e de assédio sexual no trabalho, ela é da década de 40. E ela não faz recorte de gênero. É como se estivéssemos lá nas mesmas condições. Então, o que a Secretaria de Mulheres do Simpro fez? Lançou mão da Convenção 190, nós desenvolvemos uma cartilha da Convenção 190, e levamos para a escola também no intuito de formação, e lá a gente discute a identificação de assédio sexual e moral na escola entre os pares. Mas antes disso, a gente faz um trabalho de prevenção para que evite, porque, vamos lá, chegou até mim um caso de violência sexual contra uma professora. A gente afastou o agressor da professora. O agressor foi trabalhar numa outra escola, numa outra regional. Aí eu te pergunto, a violência de gênero naquela escola acabou? Não. É mais ou menos parecido com o que a Igreja Católica faz quando surge um caso de um padre abusando de um menor, ou enfim. Eles mudam o padre de paróquia, né, vai para uma outra diocese muitas vezes, e o problema você só mudou de lugar. A violência não acabou, porque a gente subjetificou a violência. A violência agora passou a ser aquela pessoa. A violência agora... E não é assim que a gente muda comportamentos sociais. Não é assim que a gente
forma uma sociedade sem violência. Então, a nossa proposta com a Convenção 190 nas escolas é fazer exatamente esse debate. Trabalhar com o conceito, porque aí a Convenção 190 traz o conceito do trabalho decente. O que é o trabalho decente? O trabalho decente é aquele que você realiza, é aquele que você produz, é aquele que você é promovido, é aquele que você é reconhecido, é aquele que você tem salário e combate a pobreza e a desigualdade. Isso tudo é trabalho decente. É o trabalho em que você não sofre nenhum tipo de violência. Aí eu pergunto, o nosso trabalho é decente dentro da escola? Eu faço esse desafio. E aí a gente faz oficina de roda de conversa, oficina de escuta, oficina de acolhimento, como é que a gente vai acolher a vítima, como é que a gente vai tratar os possíveis agressores, a possibilidade de se ter um agressor ali. Porque enquanto nós ficamos só identificando nominalmente o problema dessa agressão é o agressor fulano de tal, o problema dessa agressão, a gente não mudou a sociedade com isso não. A gente muda a sociedade com educação e com mudança de comportamento. Então, essa também é uma iniciativa da Secretaria de Mulheres de ir para a escola, para que a gente, na sala dos professores, crie um regulamento, um código de conduta, de que não vamos tolerar nenhum tipo de violência contra as mulheres, entendeu? E para isso passar para dentro da sala de aula, para isso passar para o todo da sociedade. Você falou de uma cartilha que o Simpro produziu, né, que vocês produziram e que encaminha para a escola e tudo. Para quem está nos acompanhando, eu gostaria de saber se essa cartilha está disponível, por exemplo, em um arquivo PDF no site do sindicato, as pessoas podem entrar lá e baixar a cartilha? Sim. Lá no site do Simpro tem a Secretaria de Saúde do Trabalhador. Nós temos todas as cartilhas desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, no que se refere a assédio moral, assédio sexual, na letra da lei e tudo mais. E inserimos lá a cartilha 190, desenvolvida pela Secretaria de Mulheres do Simpro, que traz essa legislação, que mais uma vez eu digo, ela não tinha sido ratificada pelo governo anterior, ela foi ratificada pelo governo Lula, e está no Congresso Nacional, para ser ratificada pelo Congresso Nacional e fazer a atualização das nossas leis. Então a gente precisa fazer a sociedade conhecer, para a sociedade poder cobrar. Porque o mundo já está dizendo que a condição da mulher no trabalho, ela, além dela ser desigual por uma questão de gênero, ela é injusta porque a mulher não deixa a violência dentro de casa e vai para o mundo do trabalho como se nada estivesse acontecendo na vida dela, não se impacta na vida dela. Não, isso é muito sério e faz a gente pensar numa situação que, assim, a violência existe desde sempre, né? A violência contra as mulheres, enfim. Daí que a necessidade de um marco legal, que é a Lei Maria da Penha, que você acaba de falar que é muito importante. É a quinta lei de maior relevância social no mundo no que se refere a direitos humanos. Olha só, então, dessa importância que a gente está falando. E aí, a minha pergunta é, por que dá a impressão de que depois que essa lei foi sancionada, depois que ela entrou em vigor, parece que aumentaram os casos, né? Por que dessa sensação? Uma excelente pergunta. Porque a gente não acabou com a desigualdade entre homens e mulheres. E essa desigualdade, ela é a pavimentação da violência. Então, a Lei Maria da Penha, antes de tipificar um crime, né, nós temos a Lei do Feminicídio de 2015, mas a Lei Maria da Penha, antes de tipificar um crime de violência contra a mulher, ela educa. Ela traz nome para as coisas, ela traz nome para todo tipo de violência. A Lei Maria da Penha faz um trabalho importantíssimo com os agressores. No sentido da gente ter uma sociedade que não tolera, que é intolerante à violência. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Olha, o racismo é uma coisa muito feia. Todo mundo critica o racismo. Ninguém vai dizer para você que é racista. Teve uma campanha muito importante da TV Cultura, lá na década de 90, falava, onde é que você guarda o seu racismo? Ninguém guardava, porque ninguém vai dizer, eu sou racista e tal. Só que enquanto misoginia não for crime, nenhum homem vai ter medo de dizer que é machista. Nos últimos anos, inclusive, a gente teve uma série de homens que se orgulhavam de ser machistas, porque eles eram motivados por um presidente da República, por exemplo. Entendeu? Então,
Havia um discurso legitimador dessa violência. Legitimador da violência. Então é por isso que os casos aumentam, porque ao mesmo tempo em que eu tenho conhecimento do que é violência, que eu estou passando por uma violência, eu tenho rede de apoio, eu vou atrás, isso fez com que a sociedade deixasse de ser desigual, machista? Não, não fez. Então, é por isso, por nossa causa. Por nós, enquanto sociedade, por ainda tolerarmos mulheres sendo destratadas, maltratadas, violentadas, por nós, que ainda tem casos e que aumentam os casos. Não é a lei. É pelo contrário. A lei, eu posso até dizer, eu arrisco a dizer para você, eu estou viva por causa da lei. Você? Eu, Mônica. Você foi vítima, então, de violência? Fui vítima de violência antes da lei. E a sensação de que você vive num ambiente que é seu, porque, olha, se você tá ali sem nenhum tipo de dignidade, você tá passiva a todo tipo de violência, aquele lugar é seu, você se sente pertencente àquele lugar, você é daquela sociedade, você tem lugar ali. Não, você é oprimida, você é pária. E a Lei Maria da Penha, todas as políticas de defesa das mulheres, que nós temos várias, elas trazem esse pertencimento social da mulher. Peraí, esse espaço é meu, eu vou lutar para que eu viva aqui com dignidade. Então, esses marcos legais, eles trazem esse... eu não quero usar a palavra empoderamento, porque ela pode cair num lugar ali, num senso comum, de que as pessoas podem deturpar, desviar e distorcer o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando você tem marca social que traz para você vulnerabilidade, ter lei que me empodera, que me fortalece, me dá condição de viver nesse lugar. Porque não é fácil ser mulher. Quantas e quantas mulheres não tiveram medo dentro de um táxi ou de um Uber, quando olha para o retrovisor e vê a pessoa que está lá na frente dirigindo, olhando para trás? Eu arrisco a te dizer, todas as mulheres que você conhece, todas elas têm pelo menos uma história de assédio que sofreu na vida. Então não é confortável. Toda mulher que já andou sozinha na rua sabe que não é confortável ser mulher. E pronto. Então, isso independe de classe social, inclusive, né? Independe de classe social, assim, de uma forma... eu, por exemplo, eu posso dizer que... Vamos pensar nas Mônicas, que eu já contei aqui para vocês. Nós tivemos a Mônica lá no interior, nós tivemos a Mônica casada, que não tinha rede de apoio de outras mulheres e tal, e nós temos essa Mônica hoje. Todas as 3 Mônicas que eu contei aqui para vocês hoje, passou por violência contra a mulher. Todas elas. Então, o que acontece com uma mulher quando ela sofre várias outras violências? Porque existe a violência estatal. A pobreza é uma violência, Francisco. Então, se eu moro numa comunidade que não tem toda a estrutura para me trazer dignidade, entendeu? Eu sofro violência 1. Aí eu não tenho creche para os meus filhos, eu não trabalho, então, porque eu não consigo a creche, eu não consigo emprego, eu tenho violência 2. Aí eu não tenho dinheiro para comprar comida dentro de casa, aí eu tenho violência, e eu sou preta, e eu sou mãe solo, e eu não tenho rede de apoio, então existe intersecção de violência na vida das mulheres. Então eu te digo, toda mulher é passível de sofrer violência, toda mulher sofre violência, porém, a mulher com marcas sociais, quanto mais marcas sociais você tem, mais essa violência impacta na sua vida. Então não é só mulher pobre que morre de feminicídio, porém, se o Estado não considerar que ele precisa diminuir e mitigar os efeitos daquele marco social de ter ausências, de ter pobreza, de ter dificuldade, de não conseguir trabalhar, de não ter a creche, se a gente não conseguir
diminuir os efeitos dessas marcas sociais, aí é só a violência o que a gente tem na vida da gente. Então, pelo que você está falando, me ocorre pensar aqui que, por exemplo, quando o governo cria um programa como o Bolsa Família e esse cartão está em nome da mulher, né, em nome da mãe. Quando num programa como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, essa casa ela é repassada para a mulher. Então, isso certamente contribui para amenizar, se não resolver, claro que não vai resolver totalmente, porque é como você falou, tem a ver com educação, então é um processo, leva tempo e tudo mais. Mas essas iniciativas, elas contribuem para amenizar essa situação de violência que as mulheres são vítimas, né? Elas trazem vida para a mulher. Porque, aí eu vou falar de mim, você me permitiu falar de mim aqui, então eu vou dizer. Eu fui a primeira vez na Delegacia de Mulheres em 1999, na DEAN. Não tinha as DEANs regionais, e aí eu preciso fazer um recorte da importância das DEANs regionais, porque às vezes a gente não tem dinheiro para pegar um ônibus lá no final da Ceilândia. Eu falo Ceilândia porque eu sou de lá, e isso aconteceu comigo, e vir para a W3 para poder fazer uma denúncia. Então, foi em 1999. E eu me separei em 2008. O que aconteceu de lá para cá? Ninguém gosta de sofrer violência. Corpo é corpo. Se um ferimento dói no seu corpo, dói no meu também. Então, o que aconteceu entre 99 e 2008? Aconteceu a mudança do Marco Civil Regulatório em 2006. Porque eu vivi uma época em que a gente podia perder a guarda do filho da gente se a gente não tivesse renda. Como é que eu vou ter renda se não tem creche, eu não tenho como trabalhar? E como é que eu vou ter renda se eu não posso pegar um ônibus na Ceilândia e ficar o dia inteiro no plano piloto para poder trabalhar? Com quem eu vou deixar meu filho? Então, eu faço essa defesa das políticas sociais e principalmente das políticas para mulheres porque elas me deram vida, elas me emanciparam, elas me ajudaram, elas me impulsionaram dentro da desigualdade que eu vivia. Entendeu? Então, é de fundamental importância que governos pensem nisso e que tenham políticas públicas relacionadas a diminuir as condições de vida e a violência, que, especialmente que a gente está falando aqui das mulheres. Mas também a gente tem aí os adolescentes, os jovens precisam de políticas, os idosos precisam de políticas sociais, entendeu? Enfim, são várias marcas que esse Brasil carrega de desigualdade. Mônica, então esse relato aqui, que eu acho que para você que está nos acompanhando aí é super importante para fazer a gente pensar mesmo nessa situação de violência que a gente está submetido e que são várias violências de diferentes tipos. A gente fez um recorte aqui mais a violência contra a mulher, mas a gente sabe que são inúmeras as violências a que todos nós estamos submetidos todos os dias nesse país e que isso precisa mudar e que depende fundamentalmente da gente, se interessando, pesquisando, estudando, se aprofundando sobre essas questões e cobrando de quem tem que cobrar e, enfim, fazendo acontecer o que precisa acontecer. Mônica, eu gostaria que você relembrasse que você já falou antes, o que está previsto para acontecer nesse período dos 21 dias de ativismo, né, que começa dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e vai até dia 10 de dezembro, para encerrar ali com a Semana dos Direitos Humanos. Então, o que está previsto, o que vocês estão pensando, o que deve acontecer para que quem está nos acompanhando aqui possa se somar a essas atividades? Isso. Antes de tudo, eu queria dizer que quando o sindicato das professoras e dos professores, o Sintra, vai para as escolas para poder fomentar a dignidade na vida das mulheres, a gente faz isso porque a gente acredita que a educação realmente é quem muda a sociedade. E conversando isso na sala dos professores, a expectativa é que isso vire matéria e que, através do fazer da sala de aula, a gente possa ter uma sociedade que não tolere a violência contra as mulheres e que não veja na televisão aqueles dados e normalize, naturalize aquilo como se fosse um conto ou uma novela. Então, esse é o nosso compromisso com uma educação emancipadora, especialmente aqui no caso da Secretaria de Mulheres, pelas mulheres. Então, nos 21 dias de ativismo, nós vamos fazer uma imersão de mulheres com professoras e orientadoras para debater a violência, mas, sobretudo, para se identificar enquanto mulher nessa sociedade e buscar meios de
na rede de apoio, se fortalecer, autocuidado, a autoestima, autoconhecimento, para através de uma reaproximação de si com a dignidade, com o direito, a gente possa transmitir isso para as nossas estudantes em sala de aula. Porque não existe trabalhar com cultura de paz na sala de aula se eu vivo com violência. Então, é não conviver com violência e se proteger dessa violência é o que a gente propõe nesses 21 dias de ativismo, no dia 23 de novembro, na Chácara do Simpro, para as professoras e orientadoras. Para a partir delas, a gente levar isso para uma educação como um todo. E também no dia 24 de novembro, logo em seguida da nossa imersão, nós vamos ter um debate na CUT DF, lá na CUT, sobre a violência, aí agora com as demais categorias e as mulheres das demais profissões, dos demais ramos da classe trabalhadora, ok? Mas só lembrando aqui que você pediu para falar, 25 de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Para nós começa dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Dia 6 de dezembro é o Dia do Laço Branco, que é os homens na luta pela violência contra as mulheres, contra a violência contra as mulheres. E no dia 10 de dezembro é o Dia Internacional pelos Direitos Humanos. Esses são os 21 dias de ativismo. Mônica, primeiro agradecer imensamente pela tua presença aqui, pela tua participação, por todos esses esclarecimentos. Acho que quem está nos acompanhando se interessou pelo assunto, porque de fato ele é instigante. E a gente sempre encerra a nossa conversa aqui pedindo que o nosso convidado, ou convidada no caso hoje aqui, a Mônica, que é secretária de Mulheres do Simpro-DF, que deixa uma dica para quem está nos acompanhando, aproveitar no final de semana, seja de um livro, de uma série que assistiu e que achou que vale a pena indicar, ou de um filme, enfim, até mesmo um disco que você... Hoje nós falamos mais em disco, né? Mas enfim, você tem aí a oportunidade de deixar uma dica para a nossa audiência. Tem uma série Netflix que eu costumo dizer que é a minha história com meu filho, ela chama Made. Essa série, ela é tocante, inclusive ela traz vários exemplos de políticas pelas mulheres nos Estados Unidos, rede de apoio estatal para mulheres que sofrem com violência. Eu indico essa série para todo mundo, inclusive para trabalhar na escola e tudo mais. O livro, Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks, é um livro que fala, desmistificar esse amor romântico. Eu não tenho condição nenhuma de amar uma pessoa se eu me anulo, se eu permito violências em mim. A Bell Hooks, ela traz uma frase muito importante desse livro que diz assim, o amor é o que o amor faz. Então, eu preciso entender que o amor é o que o amor faz. Então, se dói, se me deixa com vergonha, se me faz chorar, não é amor. Né? Então, um livro, uma série, um disco. Não, mas já é um ou outro, mas você já indicou dois, então ótimo. Made é a série que a professora está nos indicando, a Mônica está nos indicando aqui. E o Tudo sobre o Amor. O Tudo sobre o Amor é o livro Bell Hooks. Bell Hooks aqui para você. Então você pode procurar, tem aí certamente nos sites em que você compra seus livros, você vai encontrar muito facilmente. Então é isso, muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Eu sei que você gostou desse conteúdo, então compartilha nas redes sociais, manda esse link aí para todo mundo que você acha que precisa acompanhar essa conversa também. Você pode fazer isso, então é a sua forma de nos ajudar aqui a fazer com que o programa cresça e mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Você pode se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, aciona ali o sininho, assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. Tá certo? Então eu conto com você na próxima semana, porque a gente vai ter um novo conteúdo aqui bem interessante para ajudar na sua formação e na sua reflexão, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana.